E aí, vamos mergulhar fundo para desvendar uma das questões mais fascinantes que existem? Qual é, afinal, a receita química que une todas as formas de vida, desde uma bactéria minúscula até uma baleia gigante? Parece uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando a gente olha para essa diversidade incrível de seres vivos no nosso planeta, é quase instintivo pensar que a resposta deve ser absurdamente complexa. Mas e se eu disser que a química por trás de toda essa complexidade é, na verdade, surpreendentemente simples? Pois é, a vida se constrói a partir de um conjunto bem pequeno de ingredientes. E aqui estão eles, olha só, cerca de 98% da massa de qualquer organismo vivo é composta por apenas 6 elementos químicos. Para facilitar, a gente pode até usar a sigla SHONOPS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Basicamente, é isso. Agora, se a gente for para um nível molecular, a gente descobre algo fundamental. A água é, de longe, a substância mais abundante em qualquer ser vivo. Pensa só, entre 75% a 85% do peso total é água. Tá, a água é crucial, a gente entendeu. Mas e se a gente pudesse tirar toda a água de uma célula? O que sobraria? Quais são as moléculas que realmente definem a estrutura e as funções da vida? E aqui vem um fato que é simplesmente impressionante. Mais da metade do peso seco de uma célula é feito de proteínas. Isso já nos dá uma pista gigantesca da importância monumental delas. Então, vamos começar por elas, claro. As proteínas são, sem a menor dúvida, as grandes construtoras da vida. Como elas são as moléculas orgânicas mais comuns nas células, elas estão envolvidas em praticamente tudo. Estruturalmente falando, uma proteína é como uma longa corrente formada por pecinhas menores, os aminoácidos. A mágica toda está em como os 20 tipos diferentes de aminoácidos podem ser combinados em sequências quase infinitas, criando proteínas com formas e funções únicas. E que funções? Elas dão estrutura, como a queratina no cabelo. Defendem o corpo, na forma de anticorpos. Permitem o movimento, como a actina e a miosina nos músculos. Transportam substâncias vitais, tipo a hemoglobina que leva oxigênio pelo sangue. E ainda aceleram reações químicas, como as enzimas. Elas são as verdadeiras operárias da célula. Agora vamos para a próxima molécula-chave. Se as proteínas são as construtoras, os carboidratos são a energia, o combustível principal que alimenta toda essa construção. Os carboidratos, que a gente também conhece como açúcares, são feitos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. A sua unidade fundamental é um açúcar simples, como a glicose, que é o combustível preferido das células. A função principal deles é fornecer energia imediata, mas eles também servem como um estoque de energia, o amido nas plantas e o glicogênio nos animais. E além disso, também tem função estrutural, como a celulose, que forma aquela parede celular super resistente das plantas. Seguindo em frente, a gente chega nos lipídios. O que define esse grupo tão variado de moléculas, que inclui gorduras, óleos e ceras, é a característica de serem hidrofóbicas, ou seja, elas simplesmente não se misturam com a água. A estrutura básica de muitos lipídios envolve a junção de um glicerol com ácidos graxos. E é esta estrutura que dá para eles suas propriedades únicas e funções que são vitais para a vida. E os lipídios são essenciais. Eles formam a barreira de todas as células, as membranas celulares, são uma reserva de energia muito eficiente para longo prazo, servem como isolante térmico, compõem hormônios importantíssimos como o colesterol e até impermeabilizam superfícies, como as ceras nas folhas das plantas. Por fim, chegamos à quarta e talvez mais fundamental categoria de biomoléculas. Se a célula fosse uma fábrica, os ácidos nucleicos seriam os manuais de instrução, contendo toda a informação necessária para construir e operar um organismo inteiro. Eles são polímeros, ou seja, aquelas cadeias longas formadas por unidades chamadas nucleotídeos. E existem dois tipos principais que todo mundo conhece: o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Agora, o que é muito legal aqui é como a gente consegue ver as 3 diferenças cruciais entre DNA e RNA. O DNA usa um açúcar chamado desoxirribose, o RNA usa a ribose. O DNA tem a base timina, que no RNA é substituída pela uracila. E, finalmente, o DNA é uma fita dupla e o RNA uma fita simples. São essas diferenças que definem os papéis distintos que eles têm na célula. E aqui está o ponto central de tudo isso: proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos.
Apenas 4 tipos de moléculas formam a base para a impressionante e incontável diversidade de vida que vemos na Terra. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se todos os seres vivos compartilham a mesma receita química fundamental, o que exatamente está por trás da singularidade de cada espécie, de cada indivíduo? A resposta não está nos ingredientes em si, mas em como eles são organizados, na sequência, um quebra-cabeça infinito que a ciência continua a desvendar.